Fala Instagram, André Giacomo por aqui, iniciando mais uma live incrível aqui, as lives de toda quarta-feira. E cara, hoje a gente vai conversar com um especialista em vendas, então se você está precisando bater suas metas, se você precisa estruturar o seu processo comercial, saiba que hoje vai ser incrível esse bate-papo, hein? Eu já vou convidar aqui o Thiago Pirinelli para participar da nossa live. Deixa eu convidar ele aqui. Hoje a gente vai falar com o Thiago Pirinelli, ele já está entrando aí. E é muito bom contar com você. Você que está aqui na live, já vai compartilhando essa live, porque eu tenho certeza que vender, todo mundo precisa vender, não é verdade? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Deixa eu convidar ele aqui de novo. Vamos ver agora. Eu acho que já está tudo certo. Acho que já ele já está conectando com a gente aqui. Eu já estou vendo ele online. Mas você que está aí já vai compartilhando também a live. Vai ser muito importante essa live. Vai ser uma big aula para a gente aprender a bater meta. Tá? Eu tenho certeza que todo mundo precisa bater meta aqui. Ó, o Thiago já mandou um opa, ele está online aí. Deixa eu ver se eu te convidar de novo ele aqui, ó. Vamos lá. Thiago Pirinelli não está conseguindo participar. Vamos de novo aí, Pirinelli. Pirinelli é um grande amigo meu. Me ajuda muito aqui nos processos comerciais da Beabá, também da minha franqueadora. Aí! Aê! Peraí. Uhum. Show de bola! E aí, Piri? Beleza, meu querido. Tudo bem? Beleza, tava sentando o dedo nos avião aqui, ó, pra mandar pra todo mundo, cara. Legal. É isso aí. O Pirinelli ele é mais conhecido como Pirimetas, né, Pirinelli? Pirimetas? Eita, agora foi, hein, cara. Agora foi profundo. Pirimetas, cara. E a gente... Você fala isso, André, daqui a pouquinho, pra quem não conhece aí o Thiago, fica tranquilo, tá? Você fala isso, mas a gente... Cara, nós somos uma marca pessoal, né? E a gente carrega isso, cara. Então, aonde eu vou, eu carrego lá, ó, funil de vendas e, cara, caneca do funil, bate todo dia, o livro do funil. E você nem sabe, André, você nem sabe, cara. Se eu te mostrar um negócio, você vai pirar aqui, ó, quer ver? Olha Fala aí. Olha só. Cara, fala se não é um negócio da hora, em duplo sentido. Oh, que top! Você é louco! Aí sim, hein? Tem até o relógio do funil, rapaz, olha. Que top, meu! E ele até fica assim, é hora de bater meta, é hora de bater meta. Não vai mais perder hora para falar com aquele prospect, né? Não. Aí já tem o CRM, né, para fazer isso, mas o relógio já ajuda também. Vai fechando tudo, né, Pirinelli? Rapaz, a gente seca o caboclo que o cara não consegue nem mais respirar sem falar funil de vendas, né? Ah, mas é tão importante, né? Ô, Tiagão, vai, cara, fala aí pra gente quem é você, fala aí se apresenta pra nós aí. Bora! Então vamos lá, rapidamente, porque como muita gente, se tem muita gente aqui que me conhece, né, ou se não tem também, mas eu tenho mais história que o Walt Disney, cara. Então, eu fui cotado aí para ser o segundo personagem lá do Forrest Gump, cara. Tem muita história, cara. Vida de vendedor é assim, né, cara? Uma história nova todo dia. Mas bora Verdade. lá, quem que é esse tal de Thiago Pirinelli? Eu conhecido também como Pirinelli, cara. Pirinelli, cara. Desde criança, desde primeira série do fundamental, sempre foi Pirinelli, cara. Mudei de cidade, Pirinelli. Faculdade, Pirinelli. Trabalho, Pirinelli. Né? Em casa também, Pirinelli. Então, quem que é esse cara? Eu comecei muito cedo, André e galera que tá aí, trabalhar, né? Então, assim, eu cheguei pro meu pai, né, e falei para ele, pai, eu queria uma guitarra, né? Aí ele falou, tá bom, pega lá na árvore lá atrás de casa, tem dinheiro, e vai lá comprar sua guitarrinha, tá bom?
Aí eu entendi que isso aí era uma zoeira, né, meu? Enfim, aí eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, sempre naquela pegada, cara, meio que, é, assim, já com objetivos muito claros na minha vida, né? E eu comecei a trabalhar pela guitarra e fui e comprei o troço, né, cara? Olha Sim. só. Enfim, aí, assim, pra já dar um salto tremendo da minha vida, fiz 18 anos, cara, e trabalhava lá fazendo site já, marca, brand e tal. E aí fiz 18 anos e nessa mesma semana, cara, na verdade um pouco antes, eu precisava passar uma nota fiscal, né? E aí eu cheguei pro meu pai de novo, né? Falei, pai, né? Ele falou, ô filho, essa semana é seu aniversário, né? Você vai tirar a carta, eu vou te presentear com a carta, né? Aí eu falei, não, pai, eu preciso passar uma nota fiscal, né? Então eu preciso abrir a empresa, né? Ele falou assim, olha, filho, então você não pode te ajudar, eu sei dirigir, não sei abrir empresa, né? Então você vai se vira. Aí foi, cara, me virei. Do dia seguinte do aniversário, fui abrir a empresa para conseguir passar a nota fiscal. Aí pagamos lá um adicional para, né, agilizar o processo e aí uma semana depois estava com a empresa aberta passando nota fiscal. Então esse foi o começo da minha vida empreendedora, cara. 17, 18 anos, virada de 18, bem mesmo na semana do aniversário, nasci empreendedor. E aí, de lá para cá, André, a gente já passou por uns bocados, né, cara? A gente troca bastante informação e, cara, eu quebrei oficialmente 3 vezes, né? E o Uhum, resto das empresas que eu descontinuei, então o total foram 7 negócios, uhum, o restante eu descontinuei. Mas todos eles, né, com exceção da funil de vendas agora, e na última, na verdade, foi a Chile Design, ou eu quebrei ou eu descontinuei por um único motivo, André. Sabe qual foi? qual? Falta de processo de vendas. Tá? Então, ou seja, a minha dor mais latente hoje, aliás, antes, né, a minha dor que me afundava, hoje é a minha maior força, cara. Porque Sim. em 2012 nós fundamos a Funil de Vendas, cara, oficialmente. Em Uhum. 2010 nós começamos a trabalhar com muitos workshops de inovação em vendas, post-it para tudo quanto é canto. Aqui tem uns canvas, tá? Não é cenário É. isso não, tá? Tá em blur aí. Mas tem os canvas aqui da Funil, enfim. Cara, é post-it. Aliás, né, André? Cara, é post-it do Funil também, tá? Ó, Ó, você tá demais, Thiagão. ó. Tá, você tá voando, mano. Aqui, ó. E tem, cara, e tem cor, ó. Ó, nossa, tá Coleção, voando. autorizando. Vamos lá. E aí, cara, nós começamos a atuar no mercado de treinamentos, né? Uhum. Meu sócio, a gente fez a sociedade ali em 2010, iniciamos o processo, eu e o Percival. E ali nós começamos a bater de 2010 até 2012, muito trabalho em workshops de inovação em venda, usando design thinking, que é, cara, colocar o ser humano no centro do desenvolvimento de uma questão para resolver problemas complexos, cara, né, de forma mais execuível, viável, desejável. Ou seja, você pega o ser humano que tem um problema e ele te ajuda a resolver o problema dele. Então isso é Sim, legal do design thinking, porque você acaba acelerando muito o processo, tá? sim. E aí, nesse período, nós startamos essa operação de treinamento de vendas, consultorias, inovação e tal. E toda porta que a gente entrava ou saía era a área comercial. E uma das coisas que a gente já fazia era o desenho lá do funil de vendas. Né? O Uhum. desenho não era o Canvas ainda, né? O Uhum. Canvas nasceu anos depois, mas já era o desenho para mostrar a previsibilidade de vendas. E Sim. aí a gente começou a bater muito no termo funil de vendas, funil de vendas, funil de vendas. Não me pergunte de onde a gente ouviu falar esse termo, porque não tem literatura, né, de 2010 para trás. Mas enfim, Uhum. ele vem lá do pipeline sales, mas no Brasil não tinha literatura. E a gente começou a bater muito forte e vimos que realmente ali era um caminho, né? Sim. Usar o design thinking dentro da área comercial, ou seja, não tem a área mais complexa que a área de vendas, né? É. E aí acelerar esse processo de aprendizagem dos vendedores para mostrar para eles que realmente existe uma produtividade em cima de uma matemática das vendas, né? E aí foi a Sim. nossa trajetória, o nosso início foi aí. E começamos a olhar tudo isso que a gente já tinha construído nos 2 anos, de 2010 a 12, e aí falamos, opa, peraí, agora é o momento da gente virar a chave e começar a deixar um legado dentro das empresas, pelo qual a gente passa, que, assim, lá a gente aborda a metodologia, ensina a metodologia e no final das contas a gente vira as costas e não sabe se eles estão fazendo durante o dia a dia. E aí foi aí onde nasceu oficialmente a funil de vendas, né? Assim, foi no dia 6 de janeiro de 2012, eu e meu sócio, depois de uma pizza ruim pra dedéu,
Nessa discussão, falamos, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos pivotar também para ser uma empresa de tecnologia. E aí Que legal. nasce ali, naquele dia, um virou pro outro e falou, como é que vai chamar esse troço aí? Aí falamos, funil de vendas, cara. Então, beleza, vamos dar uma gugada aqui. Aí gugamos lá, funil de vendas, porque pra gente era normal o termo funil de vendas, já Sim. 2 anos usando aquele negócio. Aí demos uma gugada, adivinha o que apareceu, André? Não tem ideia. Pois é, não apareceu nada, cara. Literalmente nada. Ou seja, o Google, que é Google, né? Apareceu assim, cláusula não encontrada. Aí Caramba. eu falei, peraí, tem um troço estranho aí, né, cara? Como é que é? O Google, que é Google, não achou o termo funil de vendas, não tem literatura para isso. E aí, cara, como a gente já trabalhava com marcas, a gente já entrou no INPI, verificamos se tinha disponibilidade de marcas, tá? Cara, tava ok. Semana seguinte a gente já tava com a marca pronta, funil de vendas, iniciando o projeto do site, a gente já tinha desenhado todo o escopo da ferramenta, como que ia ser o desenho do CRM, enfim, e aí, pumba, cara, nasceu o negócio ali. E aí de cá, né, de lá para cá, muita coisa aconteceu, cara. Aí aconteceu mais de 8 mil clientes, né? Que top, assim, né? 8 mil clientes já da base mesmo passaram. Fora isso, mais de 30 mil empresas que já passaram por aqui, passam diariamente, né, nesses últimos 6, 7 anos, que a gente conhece o processo comercial, então todo dia a gente está batendo o processo de vendas, né? Que incrível, né, cara? Assim, foi uma grande oportunidade através realmente de uma necessidade de mercado também, né, que vocês encontraram naquele momento, né, velho? Foi sim. Porque é como você fala, né? O processo comercial ele é muito difícil para as empresas, né? É uma metodologia, né? Que a gente vai até conversar daqui a pouquinho, né? O porquê tem um processo de vendas, né? E ele faz toda a diferença dentro de uma empresa, né? Faz a diferença para o gestor, para o vendedor e também para o dono da empresa colocar realmente dinheiro no bolso, né, cara? Sim, total, cara. Hoje, assim, se você não tem... Vamos entrar mais a fundo daqui a pouco, mas só para pincelar. Cara, se você não tem um processo de vendas hoje, tudo é baseado em processo. A nossa vida é um processo. Você vai escovar o dente, o que você faz? É inconsciente, lógico, o processo, mas, cara, tu estende o braço, pega a escova, passa de dente, molha a escova, ou molha antes, ou molha depois. Cara, mas existe um processo, só inverte a ordem das tarefas ali, dentro dos procedimentos. Mas, no final das contas, o final desse processo chama, né, boca limpa, dente limpo, sem bafo, e, enfim, é a transformação desse processo. Então, se a gente parar para pensar, tudo na nossa vida tem processo, cara. E em vendas, é o principal, cara, lugar que tem que ter processo dentro de uma empresa. Você que é o cara da franquia, especializado nisso, né? A primeira coisa que o cara quer franquear é fazer o quê? A expansão, vender. É processo, cara. Colocar lá processo em todos os departamentos. Pô, se o camarada tá vendendo uma expertise dele, né, já há 10 anos de negócio e agora quer franquear, por onde que ele tem que começar? Você pergunta para ele, o que você faz? Ele sabe de cabeça, mas, cara, coloca outra pessoa para fazer, ele não vai saber. Se não tiver ali, pelo menos, né, um processo formatado. E, cara, é engraçado que o ser humano, ele precisa de processo, ele gosta de processo, mas a hora que você mostra o processo, ele faz de tudo para não seguir, né? Então, assim, é coisa de doido. É verdade, é verdade. Você falando de franquia, a franquia é exatamente isso, né, cara? Tanto que fala formatação de franquia. Você começa a formatar todos os modelos, desde a modelagem de negócios, passando por manuais, passando por documentos, e cada etapa é um processo realmente, né? Para transformar uma empresa em franquia, para fazer essa empresa também ter um processo comercial para expansão, para vender franquias. E assim, eu falei, cara, eu preciso falar com o Pirinelli, por quê? Né, eu acho que hoje a dúvida que eu mais recebo, Pirinelli, é sobre o processo comercial, é sobre o processo de vendas mesmo, sabe? E assim, e a gente sabe que processo de vendas, cara, é vender franquia, qualquer tipo de processo comercial consultivo, você precisa de um processo de vendas estruturado, né? Então, acho que assim, vai casar muito legal com tudo aquilo que as pessoas procuram comigo, seja por franquia, mas hoje aqui é uma aula para todo tipo de negócio, né? Sim, cara, assim, não é só franquia. Aliás, todo negócio tem algo em comum, tem alguém vendendo, né? Seja ele virtual,
seja ele físico, né, tem alguém vendendo. Vendas é a profissão mais antiga que se tem no mundo, tá? Uhum. Então começa lá pelos escambos, tal, trocas. E aí, por ser uma profissão antiga, tem um paradigma aí no negócio. Por que tem esse Uhum. paradigma? Porque a gente já vem carregando culturalmente a falha dessa, ou a falta desse cumprir de processo. Assim, quem está aqui já pode discordar ou, enfim, concordar, mas para nós da funil de vendas, vendas não é dom, não tem a ver com dom. Tá? Vendas não é dom. Ah, Thiago, a gente tem um post polêmico lá que muita gente bate lá, vendas é dom sim, já estou na área há 20 anos tal, e é dom Uhum. porque eu nunca estudei. É legal, nunca estudou, podia ser muito melhor então. Exatamente, né? Porque as pessoas não veem o que elas deixam de ganhar, elas veem o que elas estão ganhando só. Mas o que eu deixo de ganhar, putz, talvez o dobro, o triplo, o quádruplo daquilo que eu estou ganhando hoje. Mas enfim, como vendas para nós, a gente tem assim, uma crença que não é dom. Vendas, então, é resultado de um processo. O que é um processo? É você ter entradas, procedimentos e saídas. Para quem Uhum. conhece uma fábrica, sabe? Resumo simplório, entra matéria-prima, tem o processamento dessa matéria-prima, junta uma com a outra, existem várias fasezinhas ali dentro daquele procedimento, né? O núcleo ali do processo, e aí você tem a saída, que é o produto finalizado. Sim. Vendas é a mesma coisa. Vendas, se for comparar com uma fábrica, entra a matéria-prima, que são os leads, prospects, suspects, clientes ativos, inativos, tem o procedimento ali que é o cumprir das etapas, e aí a saída, que é o contrato fechado. E quando a gente não cumpre esse processo, ou pelo menos pula, né, uma das etapas, né, e contar somente com um dom de falar bem, né, que é a eloquência, talvez realmente isso não vai sair lá na ponta como um contrato fechado. Só um parênteses, por exemplo, tá? Não acontece aqui, acontece com o pessoal que está na live, com um amigo do pessoal que está na live aí, que é lá da França, inclusive, né? No Brasil não acontece isso. O cara, ele fala super bem. E aí ele vai na reunião, putz, cara, faz uma apresentação, uau, cara, o dono da empresa fica, caramba, meu, eu preciso disso. E aí o camarada simplesmente olha pro dono da empresa e fala, tá, eu vou te passar a proposta então. Aí ele vai para casa, vai para um lado, vai para o outro, vai para um canto e tal, e blá, blá, blá. Uma semana depois está no trânsito e esqueceu que tinha que passar aquela proposta. E aí ele simplesmente liga pro dono da empresa lá que tem que passar a proposta, ele fala assim, ó, você recebeu minha proposta? Bom, cara de pau, né? Recebeu? Aí o cara, o quê? A proposta. Aí ele fala, não recebi, é lógico, né? Aí ele fala, deu pau no e-mail, né? Hoje não tem mais nem pau no e-mail, porque você usa o WhatsApp para isso, né, cara? Mas, assim, ainda existem muitos vendedores dessa forma, que conta com o dom e esquece que vendas é o resultado de um processo, e por não cumprir o processo, o que adianta o dom? De nada. De nada. Né? É tipo, vamos lá, vamos comparar, eu não sou muito fanático em futebol, aliás, não conheço bulhufas de futebol, mas você pega assim, pelo que eu ouço, Cristiano Ronaldo, que é puro processo, né? Técnica, treinamento todos os dias, e você pega um Neymar, tá? Não estou desmerecendo nenhum, e você pega um Neymar que é talentaço, tá? Não estou falando que o cara não treina, tá? Mas assim, pelos boatos, que é talento. Legal. Aí você pega o cara que é talentoso nato, que eu acredito que o Neymar joga até muito melhor que, cara, é o melhor do mundo. Né? Embora cai muito lá, mas enfim, acho que faz parte da brincadeira dele, né? Tá caindo. Aí, digamos que o Neymar é muito bom, mas ele não vai no jogo. Não foi no jogo. Esqueceu de ir no jogo. Né? Ou seja, o cara esqueceu de cumprir uma etapa fundamental do processo dele. Né? E aí no final não marca jogo, não marca gol. Mas por que ele não marcou gol? Porque lá atrás ele esqueceu simplesmente de sair da casa dele para o jogo que estava marcado. Ou seja, não adianta o dom. Existe. Não adianta, de nada adianta, né? O dom se não tiver o cumprimento de todo o restante, é verdade. Sim, sim. Então, enfim, são essas ilustrações que a gente faz para mostrar e provar que vendas não é humanas. Vendas, ele também não é somente uma exata. Vendas, ele está ligado com o fator humanas,
Por quê? Porque você tem a questão aliás, ele é meio humanas, meio exata. Porque você está ligado com a questão do ser humano, o indivíduo, que é comportamental, mas também você está ligado a uma questão da matemática, da probabilidade, né? Sim. E o que é essa probabilidade? Não é que se eu faço tudo certo no começo da minha venda, do meu funil, da minha prospecção, quer dizer que vai sair contrato no final. Nem que eu faça tudo errado, que não vai sair contrato no final. Mas a probabilidade poxa, se eu tenho um processo, se eu alimento esse processo com oportunidade, no caso, leads, prospects e tal, qual a probabilidade de eu bater a minha meta lá no final? É grandíssima. Enfim, é probabilidade. Então, vendas não é dom. Você que está aqui, querendo ou não, enfim, concorda com isso? Dá só um joinha aí que a gente já vai saber. Se não concorda, faz carinha feia, né, morde o dedo aí, que é problema seu também. Mas eu falo muito assim, até para os meus clientes e também para os meus franqueados. Cara, você tem tino de venda? Ah, eu tenho tino de venda. Beleza, não serve para nada. Porque vamos treinar, vamos estruturar um processo, porque cada um tem o seu processo, cumprindo. E eu gosto muito do que você fala, cara, previsibilidade de vendas. Eu acho que é aí que está o grande pulo do gato, o X da questão para as empresas, né, Pirinelli? Porque uma empresa que tem previsibilidade de venda, cara, ela consegue vislumbrar melhor o futuro, né? Ela consegue traçar estratégias, e eu acho que está aí o grande porquê de ter um processo comercial, um processo de vendas, para conseguir ter essa previsibilidade, né? Sim. Imagina assim, você sai, né? Você sai da tua casa, você vai para onde? Não tem um destino, você sai. Para onde você vai chegar? Não sei, sair de casa. Então já começa por aí. Um processo ele mostra que existe o começo, o meio e o fim, tá? E que existe um objetivo lá no final, né? E não confunda objetivo com meta, mas isso aí é história para outra live. Mas vamos lá. Um processo ele dita o caminho que você deve seguir para chegar no final dessa trajetória. Então, quando você já inicia a tua atividade de vendas, você já inicia sabendo por onde você vai caminhar. Qual é o caminho que você vai, né, iniciar? E você sabe o que vai ter no outro lado lá, que é o pote de ouro, né, que é o final do arco-íris. Você já sabe o que vai ter lá. Só que assim, você já sabe também que se você não andar todas as etapinhas ali, né, na quantidade que tem que andar, você sabe que você não vai consumir do potinho de ouro que está lá no final. Né? Ah, Thiago, mas e o cara que não faz nada disso e ainda fecha a venda? Pô, parabéns, cara. Quantos desses caras existem? Eu não consigo contratar o Neymar das vendas e todo mundo ser o Neymar das vendas. Eu consigo contratar quem cumpre processo, enfim. Mas vamos lá. A importância desse processo, como você bem disse, é você entender um fator chamado previsão de vendas, previsibilidade. Você ter previsibilidade de vendas, ou seja, saber exatamente quantas oportunidades prospectar e quantas vão ser necessárias para fechar negócios e bater a sua meta, ela te traz a previsão de faturamento. E aí, qual que é o grande problema dos empresários aí? Além né? Do acordar, eu falo assim, eu não desejo mal para ninguém, só que abre o CNPJ e contrata outras pessoas. Aí o resto, né, não desejo mal nenhum. Mas bora lá. Qual que é o grande desafio do empresário, tá? E principalmente quando a gente fala de pequenos, médios empresários. É que geralmente ele recebe uma carga muito grande de fazer muitas coisas na empresa dele e talvez ali no começo realmente ele vai fazendo por osmose, ele vai se adaptando ali. Só que chega no momento onde ele precisa crescer, um momento onde ele precisa contratar. E aí quando ele passa a contratar, são dois problemas. É o problema que ele precisa vender e é o problema que ele precisa mostrar para essas pessoas como fazer isso, como vender, né? E aí o que isso implica? A cabeça dele vira um caos. E quando ele não sabe por onde começar e nem o que ele vai terminar no final desse processo, que é o pote de ouro, começa a bater o medo nele. Então, quando eu tenho um processo de vendas, fica simples eu entender como eu começo, qual é a minha produção aqui que eu preciso de gerar oportunidade, gerar leads, prospects, enfim, para chegar lá no final com essa previsibilidade de vendas, sabendo também qual vai ser a minha previsão de faturamento. Porque o empresário, ele acorda e dorme pensando no quê?
vamos lá. Cara, é simples, É. pensando no boleto que tem que pagar, cara. É. Esse é o desafio do empresário, cara, pensando no boleto que tem que pagar. Só que assim, o boleto que tem que pagar, cara, até pagar o boleto, tem uma série de coisas para fazer, né? E a venda, de novo, é o cumprir do processo. Então, o É. final, que é o boleto pago, começa definindo o processo. Tá? Tudo parte do. Tudo parte do processo. Eu falei que eu tenho mais história que o Walt Disney. Não, mas é uma verdade, né, cara? Se não cumprir esse processo, eu acho que eu até ouvi você já falando. Cara, você sabe que eu te admiro muito, tenho o prazer de ser seu amigo e consumo tudo o que você posta, faz, né, cara? Então, e assim, e em vendas, assim, realmente, você para mim é uma pessoa a quem eu posso de fato seguir e consumir, porque eu sei da sua capacidade comercial, né? E eu já ouvi você falando, né, muitas vezes, que vendas é o coração da empresa, e de fato né? É ela que vai trazer recurso para fluxo de caixa, para gerir todo o resto, porque na verdade, se não tem vendas, do que adianta ter todo o restante, né? Não tem nada, cara, não tem nada. Não vai fazer Se não sentido tiver nenhum. venda, não tem mesa bonita, computador legal, não tem pessoas trabalhando. Você vai pagar como? Com amor. Um abraço. Vem cá que eu te dou um abraço pra você trabalhar pra mim. Não existe, né? Não, dá não, Verdade. cara. Acho que nem pai e mãe faz isso. Eu falei, eu tenho sei lá, acho que foi um Reels que eu gravei esses dias aí. Aliás, foi uma story de uma pergunta, né? Você posta lá as caixinhas de pergunta, fala assim, ô Thiago, o que dá mais dinheiro hoje em dia? Fala, rapaz do céu, o que dá dinheiro é pai e mãe, né? O resto é trabalhando mesmo, né? E até uma idade também, né? Não pensa que vai ganhar dinheiro o resto da vida, não, né, cara? Não é assim Não, também, né? não é assim não. Como que eu faço para ganhar dinheiro? Cara, ganhar dinheiro, não sei não, viu? É verdade, vai ter que trabalhar para conquistar, né? Agora ganhar vai ser difícil. Ganhar só numa herança aí, mas não fica tranquilo. Não queira matar pai e mãe, não. Tudo tem sua hora. Cara, você está falando de processo e eu acho que assim, muitas pessoas confundem o processo comercial, né? Confundem o processo de funil de vendas com funil de marketing. O que uma coisa. Assim, parece muito simples de se pensar num funil de marketing e um funil de vendas, mas ainda a internet ela é uma bênção, mas às vezes também confunde muito, né, cara? Sim, cara. Hoje, se você googar aí, deve ter. Cara, a última vez que eu fiz isso, há uns 4, 5 meses atrás, tinha 2 milhões e 200 mil pesquisas, conteúdos sobre funil de vendas no Google, tá? Então, assim, o que isso significa? Que 98, 9% de todos esses conteúdos fala mentira. Aí você fala, Thiago, não, cara, não é possível. Bom, primeiro que eu sou o pai do troço. Então, cara, sem a mínima arrogância, cara. Porque quando a gente começou tudo isso, não se ouvia falar de funil de vendas no mercado, né? E a maior prova, cara, que nós somos a funil de vendas, e muita gente contesta, cara. Outro dia o cara perguntou, cara, qual que é o teu maior diferencial competitivo em relação ao A, ao B e tal? Eu falei, cara, uma que a gente tem as nossas metodologias, própria metodologia dos Canvas, outra que esses caras usam os nossos Canvas, tá? Então, nós somos o pai do negócio que eles usam, e outra que nós somos a funil de vendas no Brasil, cara. Qualquer pessoa que fala de processo comercial e cita funil de vendas, está citando Thiago e Percival, cara. Então, nós somos o pai do negócio. A maior prova disso, cara, é que a gente tem lá o www.funildevendas.com.br, cara. Ponto, cara. Não precisa mais nada. Fora isso, os registros no NPI. Cara, então, assim, contra fatos no argumento, prove ao contrário, né? O outro tem que provar que eu não sou. Então, cara, não tem que provar nada para ninguém. Mas, assim, por que a internet fala muita besteira do que é funil de vendas? Porque, vamos lá, vamos pegar na essência, tá? Funil de vendas, se a gente olhar no contexto dele, não tem nada a ver com AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação, né? Que isso é de 1800, tal. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com jornada do cliente, porque jornada do cliente, cara, começa no marketing e tal. E, enfim, funil de vendas, cara, ele é o miolo ali, ele é o pipeline mesmo. Ou seja, são as etapas do seu processo de vendas. Então, funil de vendas lê-se
também como processo de vendas, tá? Processo comercial, você tem várias coisas e no meio você tem o funil de vendas dentro de um processo todo. Com marketing, você interage com finanças, você interage com produção e precisa ramificar os processos comerciais. Agora, processo de vendas, funil de vendas. Ou seja, inserção de oportunidades, prospecção, acompanhamento de processo, por exemplo, leads, qualificação, visita barra apresentação, proposta, negociação e, como consequência, fechamento. Tá? E cada empresa pode ter as suas etapas. Então, o funil de vendas ele se refere a uma metodologia que, de forma simples e assertiva, você define as etapas do seu processo de vendas e faz a gestão da busca das oportunidades, prospecção, até o fechamento de negócio. Está aqui dentro desse cara, que é esse livro, Funil de Vendas, 200 páginas, 10 anos, tá? 10 anos condensados em 200 páginas. Aí, ó, tá vendo? 200 não, né? Dá 199, mas a última aqui a gente fala que é para anotar. É mais fácil falar 200, tá? Então, até o marketing entra nisso. E aí, assim, vamos lá. Agora o povo fala, funil de vendas do Instagram. Putz, daí eu quero morrer, cara. Funil de vendas tem que postar com funil de vendas do conteúdo. Topo de funil de conteúdo. Topo de funil, meio do funil, funil, funil. Ótimo, por quê? Porque marketing também tem esse conceito de funil, tá? Mas vamos lá. Então a gente já sabe o que é funil de vendas. Agora vamos entender o que é funil de marketing. De fato, o funil de marketing é você entender que existe uma grande massa de pessoas, né? Com a função do marketing, entender onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas e como se comunicar com essas pessoas para que elas comprem de você. Ou seja, você cria autoridade, conecta o problema delas com a solução que você tem e aí você consegue monetizar isso. Quem falou isso não foi Thiago, foi Kotler, tá? Então, existe um funil de marketing? Sim, 200 milhões de habitantes no Brasil, 210 milhões de habitantes no Brasil. Cara, todo mundo é cliente para você? Não, nem a pau. Vamos falar de empresa, então, vai, para diminuir. 20 milhões de CNPJs abertos no Brasil. Os 20 milhões são clientes teus? Lógico que não. Para isso, então, a gente cria a grande massa, que é, vamos lá, a boca do funil, todo mundo que está na internet, todo mundo que não está na internet, mas todo o potencial que ele tenha consciência de quem é você, depois ele tenha consciência do problema que ele tem, do problema que você resolve, aí depois ele passa a buscar isso de uma forma mais, cara, densa. Agora que eu sei disso, eu preciso buscar uma saída para isso. Aí ele tem a consciência de quem é você na história e como você pode ajudar, até que então ele falou, opa, esse cara pode me ajudar, eu quero, então, entrar na loja dele, entrar no site dele, entrar em contato com ele. Tá? Isso tudo no funil de marketing. Então, no final do funil de marketing, entra o funil de vendas. Ou seja, o funil de marketing passa a ser um canal de vendas do funil de vendas. E aí, se a gente olhar na internet, tudo é marketing, tá? Mas assim, a gente tem o inbound marketing, outbound marketing e assim vai. O inbound, agora inventaram até funil em Y, em H, em J, enfim, daqui a pouco sei lá, fuzil das vendas. Mas bora lá. Você tem o inbound marketing, que a grande pegada do inbound marketing é gerar oportunidades através de conteúdo. Aí entra o content marketing, né? O marketing de conteúdo. Então, por exemplo, um funil de marketing seria você posta um problema e uma resolução desse problema dentro de um carrossel, dentro do seu Instagram. E demarca lá algumas hashtags e as pessoas olham aquilo e falam, opa, que legal, o que é esse negócio? Eu tenho esse problema. Opa, conscientização do problema. Que legal, quem que é esse cara aqui? Deixa eu clicar no perfil dele. Legal, o André, cara. O André faz franquia, cara, que legal isso. Vou seguir o André. Até aí não teve venda, seguidor não paga boleto. Aí bacana, ele começa a consumir esse conteúdo até um estado onde ele fala, opa, peraí, cara, agora não dá mais, cara. Agora eu preciso realmente tomar um passo. Quem que eu vou buscar no mercado? O André, cara. Eu sigo o cara, ele fala sobre isso e tal. Aí ele entra em contato contigo. Esse entrar em contato contigo, né, que veio lá do seu conteúdo, que foi conscientizando esse cara e já resolvendo parte do problema dele em algumas situações, cara, ele foi conscientizado. Agora ele entra em contato com o André. Qual é o canal de vendas aí? O orgânico Instagram. Ou seja, a entrada do seu funil. O princípio ali do funil de vendas, da primeira entrada, chama canal de vendas, e desse canal de vendas, o que o André vai fazer?
Ô, fulano de tal, tudo bem? Eu sou o André, assim, assado. Vou entender os seus desafios. Opa, qualificação. Então, passou de leads ali, né? E eu não vou entrar nos méritos de lead MQL, SQL, que é uma sopa de letrinha que vai mais confundir do que ajudar. Mas, cara, o cara é lead. É alguém que levantou a mão e falou, André, É. me ajuda. Eu tenho um problema. Não sei ainda muito bem qual que é, mas eu tenho um problema. E eu preciso de ajuda. Então, esse camarada, você qualificou, passou para uma próxima etapa. Qualificou ele, qual é a próxima etapa? Ô, amigo, vamos marcar então uma call aqui? Opa, marcou uma call, que seria uma visita, por exemplo. Depois, Uhum. pô, cara, agora eu vou gerar uma proposta, que agora que eu entendi seu problema, vou gerar uma proposta. Depois, putz, agora que a tua proposta tá aí, vamos negociar, cara. Preço, forma, isso, aquilo, quanto tempo faz, quanto tempo não faz, tal, contrato e, bum, fechou o negócio. Ou seja, começou a oportunidade lá do teu vídeo, lá do teu post, lá, cara, lá do lado, lá, pegando toda a grande massa que passa no Instagram diariamente, e aí, pumba, esse cara foi até o final. Então, funil de marketing, funil de vendas. Aí as pessoas querem confundir, não, elas querem colocar tudo isso no mesmo bolo. É igual Uhum. falar assim, olha, vamos sair para comer? Vamos. O quê? Comida. É. Não, mas peraí. O que exatamente? Não, comida. Nós vamos comer comida. Tá, legal, É. mas aonde nós vamos comer comida? No restaurante. E o que eu. Comida. Não é. Ou seja, todo mundo tá falando assim, não, funil de vendas é tudo isso. E não é. Por isso É. que aí eu costumo falar, cara, as pessoas elas têm falta de contexto, tá? E a Uhum. falta de contexto, ela cria esse pretexto para não fazer ou fazer errado. Aí o cara falou, Sim. não, funil de vendas eu já fiz. Não, peraí, o que você fez? Não, eu fiz lá o post no Instagram e tal, e não deu resultado nenhum. Cara, meu amigo do céu, cara, quem vendeu isso aí foi um asno para você. Então, assim, eu falo assim mesmo, André, porque, cara, a gente tá numa geração medíocre, né? Sim, é Putz, que é tudo muito fácil, né? além disso, cara, é uma geração medíocre porque 144 caracteres, cara. O que é Uhum. 140? É a geração Twitter, né? É. 144 caracteres. O cara leu um Twitter e acha que é especialista. Aí de um dia para noite o cara é especialista em marketing digital. Aí já coloca no Instagram dele, ajuda você a ganhar dinheiro na internet com funil de vendas. Aí eu olho, ai, cara do céu. Aí dá até um... Aí, Ah, é, tem algo aí muito errado, né, cara, nesse é, processo todo, né? E é o que tá, você errado falou, não tá assim, certo. a internet, assim, ela é muito boa, mas em alguns processos é muito ruins, né? Porque, cara, acaba complicando muito mais do que ajudando, né? É muito, assim, isso aí tem que ser muito bem trabalhado, né? Principalmente pelas pessoas, e que você falou, não pensa que é especialista em 144 caracteres, por quê? Meu, você pode arruinar um processo comercial, né? Não só o processo de vendas, porque você está negligenciando uma parte que é importante. Hoje, assim, Sim, muitas pessoas não querem mais pegar no telefone, né, cara? Não querem mais fazer uma prospecção, não querem mais atender um lead, né? Se não fechou lá no meu funil lá de marketing, cara, acaba ali. E não, na verdade, não deve acabar ali, né? Muitos sim, processos comerciais têm que continuar através do processo de vendas do funil, né, cara? sim, cara. E é uma coisa tão gostosa e prazerosa, mas as pessoas não têm essa ideia, que assim, tudo custa, né? Aí você fala, não, veio de grátis, né? Veio pelo Instagram. Não, custou o seu tempo para estar É. ali produzindo. Ontem, ó, só pra você ter uma ideia, a nossa maior briga assim, com o mercado, e isso eu vou falar, cara, a gente também tem esse desafio, não é que nós somos o funil de vendas, que não tem problema de venda, tá, gente? Mas assim, o nosso maior desafio é justamente validar sempre o nosso processo junto com o nosso time comercial para fazer dar um passo além daquilo que é óbvio, e o óbvio não existe. Por exemplo, cara, vamos lá. Ontem, 23 horas, ontem à noite, estava na cama, recebi um lead, né? Para nossa imersão, funil de vendas infalível. Até vou já fazer um jabá, tá? Vai Sim, acontecer a imersão funil de vendas infalível, dia 19 e 20 de abril, aqui em Jundiaí. 2 dias, pura mão na massa, 8 horas, para que top. construa-se o processo de vendas, a estruturação comercial. Ponto. Para quê? Para acabar com o caos da área comercial e poder vender pelo menos 25% mais do que você vende hoje já nos próximos 30 dias. Ou seja, se não participar, perdeu. Mas, vamos lá.
O cara chegou ontem, o André, 23 horas, e aí, claro, tinha uma pré-automação ali, o cara caiu no meu funil, entrou e já, pum, WhatsApp, como a gente capta o WhatsApp ali, ele já clicou no botãozinho e foi direto pro nosso WhatsApp aqui, eu estou administrando esse início de vendas. Aí eu falei para ele, fulano, tal, poxa, cara, eu preciso, para dar um atendimento show de bola para ti, eu gostaria muito que você me falasse um pouco da tua empresa, porque veio o e-mail Gmail, né? Se viesse Uhum. o e-mail da empresa, não seria tonto de perguntar para ele, eu já entraria no site. E um pouquinho do teu desafio na área comercial. Aí beleza, cara. O maluco mandou assim para mim, ó, o site e falou, entra lá. Né? A hora que você entrar, depois a gente conversa. Eu falei, beleza, então eu vou fazer minha lição de casa, né, cara? Como todos os outros leads. Cara, entrei no site, entendi o que eles faziam, a gente já tem case, né? Entendi muito bem o que ele fazia, entrei no LinkedIn, comecei a olhar, stalkear ali, até todos os cargos do camarada, até ele chegar na posição onde ele chegou hoje, e dei a devolutiva depois de 20 minutos. Ou seja, foi um trabalhinho só de 20 minutos, cara, dá atenção pro lead, né? 20 É. minutos. Aí eu falei, olha, me corrige se eu tiver errado. Cara, vocês são... Bom, não vou falar o nome da empresa, mas eu posso falar a modalidade de venda dele. Cara, vocês atuam por trás uma factory, né, para cobrança não, para troca de títulos. Vocês estão anunciando no Facebook desde janeiro agora. Muito provavelmente o lead está muito caro. O teu vendedor atende no onboard o lead que entra, o cara não sobe os títulos, você precisa ganhar no volume porque você cobra com uma parte do título que ele te concede. Se, por exemplo, são R$ 1.000, eu ganho lá 5%, então R$ 50 são meu. Então você não tem volume hoje, o lead está muito caro, você não tem canal de prospecção. E, cara, você como um recém-diretor comercial dessa empresa, há 3 meses que você entrou, cara, você tá com um pepinaço na tua mão, né, cara? Aí ele mandou assim, uau, né? Agora eu tô mais ansioso para saber qual é a proposta, né? Cara, batata, né? Ou seja, É, se preparar um pouquinho no processo, e quem dita isso? O processo. Se preparar um é, pouco ali na pré-qualificação desse lead para entender o que ele faz, como ele faz, as perguntas certas, faz total diferença, né? é. Bicho, quem diz isso é o processo, né? Quem pegou essa sacada agora já valeu a pena, né, cara? Porque é exatamente isso, é se preparar para que você cumpra o processo. E aí, eu gosto muito de novo daquela palavra previsibilidade. Cada vez que você cumpre melhor, cada vez que você conhece melhor o que você entrega de solução para os problemas que os leads te procuram, você consegue ter uma previsibilidade melhor, taxas de conversão melhor em cada etapa do funil, né? Então, é isso, acho que quem pegou aí essa etapa aqui dessa live já valeu muito a pena, porque olha, é exatamente isso, é essa preparação, né? E isso é Sim, importante sim, para todo o processo. Eu falo, é importante muitas sim. vezes para mim treinar a equipe de venda de franquias ou treinar até o franqueado também no que ele tem que fazer, como ele vai fazer, o quanto se preparar para falar com alguém, né? E cara, assim, tudo isso é bem interessante, é bem importante para todas as empresas, mas e o vamos ver mesmo? Como que começa essa estruturação aí de vendas? Show de bola. Cara, começa pelo mais simples, tá? Não queira colocar tudo ao mesmo tempo, porque assim, dentro de um processo de venda, você pode ter um monte de coisa automatizadas, pré-automatizadas, enfim. Mas vamos lá, cara. Começa pelo simples, né? A gente sempre fala aqui, se não for simples, não funciona. É o quarto princípio nosso do funil de vendas, está lá no livro, só esqueci a página agora, mas está lá no livro. Já tem uma página só dos nossos princípios ali. Começa pelo funil de vendas. Aí eu quero estruturar o meu processo de venda. Cara, estruturar o processo não quer dizer que você precisa, né, dar a volta no universo para conhecer coisas. Não. É aquele papel de guardanapo, cara. Desenha ali o teu funil. Ou seja, entenda É, que um funil de vendas existem 3 grandes macroprocessos, que é a atração, ou seja, seus canais de vendas, o relacionamento, como é que acontece no meio ali, e o final são os fechamentos. Aí começa a dar nome a essas etapas, né? Como uma dica de ouro para dar nome para as etapas ou entender quando é uma etapa,
é quando você pode perder uma oportunidade. Ou seja, você Uhum. pode perder a oportunidade na primeira etapa do seu processo? Claro que sim. Se você ele entrou ali, se você mapeou ele como lead, ligou para ele, né, já sabe o telefone, ligou e deu caixa e o telefone inexistente, por exemplo, você pode perder o cara ali, né, dados errados. Sim. Né? Mandou e-mail para o cara, uma vez, ligou, mandou WhatsApp, mandou cortina de fumaça, foi lá, bateu palma na frente da casa dele, não apareceu. Cara, perde ali por tentativas de contato, não fica eternamente achando que você vai ser atendido. Então, existe É. muito lead que ainda não está preparado para compra. Aliás, tá? Só fazendo um parênteses aqui. Chat Holmes, né? Escreve um livro, The Ultimate Sales Machine, que fala sobre que apenas 3%, né? Tem a pirâmide de Chat Holmes, apenas 3% dos leads estão preparados para compra, estão querendo comprar. O restante dos 97%, cara, tem um monte de outras coisas, mas eles não estão preparados ainda. Mas voltando, É. entenda as etapas básicas, do básico, do simples do seu processo de vendas usando a metodologia do funil de vendas. Tá? Esse é o básico do simples. Por onde começar? Desenhando o funil. Por que desenhando o funil que a gente fala? Porque é ele que vai dar base para qualquer outra situação. Por exemplo, Uhum. dentro do funil, né, a gente tem a ciência do funil, ela tem 5 etapas. Nós determinamos ela com 5 etapas. Primeiro você define a meta, depois você define as etapas do processo de vendas, depois você define a matemática, que são as taxas de conversões de baixo para cima, para ter a sua previsibilidade, que é quantas oportunidades prospectar versus fechar. Depois disso, você define quais são os canais de vendas e as estratégias dele, depois você simula esses resultados, entendendo boca de funil, taxas de conversões internas, qual é a técnica de vendas que eu tenho que aplicar, e ticket médio, ou trabalhando com ticket médio, upsell ou cross-sell. Você entender isso assim, é libertador. Por quê? Ah, Thiago, eu quero trabalhar numa campanha nova de geração de oportunidades e a gente contratou uma agência. Legal, então isso tem que entrar no funil. Antes de contratar a agência, tem o processo de vendas desenhado, né, e bem Uhum. estruturado. Faça manualmente as coisas. Então, como é que esse lead vai entrar? Pelo canal de vendas tal. Qual a estratégia? Nós vamos colocar um criativo que roda assim, assim, assado. A camarada clicou, ele entra no nosso site, preencheu um formulário, o vendedor recebe o lead. Legal, recebeu, canal de venda. O que ele tem que fazer agora na primeira etapa? Ah, ele tem que ligar para o lead para qualificar. Legal, o que é qualificar? Quais são as perguntas de qualificações? Né? Qual é o objetivo Uhum. dessa qualificação? E qual é o gatilho que ele migra para uma próxima etapa? Aí, legal. É. Próxima etapa. O que é essa próxima etapa? Ah, é a, sei lá, visita. Legal. O que fazer nessa visita? Então, você deve levar o Y, o portfólio, o case, o tal, o fulano, o ciclano. Legal. O que fazer durante a reunião? Olha, você vai apresentar, toda a nossa apresentação, ela condiz nesse slide aqui. Nós começamos por aqui, contamos esse storytelling, e no final a gente faz uma pergunta, que é a pergunta de fechamento. Tá entendendo tudo isso? Legal, o que está faltando para a gente dar um próximo passo, gerar uma proposta e avançar para o fechamento? Ah, nada, então beleza. Próxima etapa, proposta. O que fazer? Ou seja, É. detalhar cada passo desse. Por quê? Porque senão vai ficar o vendedor, vai ser solto na selva das vendas, e aí o empresário vai dar um tapa nas costas dele e falar, cara, vende. E ele vai olhar e vai falar, o que eu tenho que fazer? Ah, não, é óbvio que você tem que vender. Não, meu amigo. É. É. André, você tem filho pequeno, cara. Olha só. E eu já tô com 3, então eu tô com um pouco de experiência nisso. Né? É que é muita execução consistente. É a meta de execução consistente. Tá? É assim, cara, uma coisa que eu tô aprendendo, e aí, pai, a hora que cai essa ficha, você começa a entender, cara, que o problema tá no pai, não tá no filho. Tá? Filho é filho, ele vai fazer bagunça. Né? Vai É. fazer bagunça. É que assim, a gente tem que domar as emoções. Como 3, então triplica essas emoções. Mas, toda vez que eu peço para meus filhos, assim, olha, arrumem o quarto. Sabe o que eles fazem? Eles entram no quarto, dão um rodopeio, pega outras coisas da gaveta, joga no chão, pega uma coisa, coloca na gaveta e o resto eles derrubam tudo e fica pior do que eles entraram. Porque a cabeça deles está assim, olha, eu vou arrumar o quarto, mas o que eu tenho que fazer para arrumar? Por onde É. começar? O que eu tenho que exatamente pegar de um lugar e passar para outro? Já que eu não sei, eu vou
tentar fazer do meu jeito. E aí, qual é o resultado? O pai olha e fala, cara, Deus, enganar você não arrumou o quarto e tal. É a mesma coisa o vendedor, meu amigo. É criança soltada na selva. Ou seja, vendedor, você vai prospectar. Hã? Tá bom. Cara, prospectar não é pegar telefone. Pegar telefone é um dos pequenos passos. Prospectar não é mandar um e-mail. É um dos. Cara, você tem que ter uma inteligência de mercado, entender quem é o teu perfil de clientes, entender exatamente como é que constrói essa lista, construir essa lista, validar essa lista, né? Pré-qualificar essa lista. Pré-qualificou, aí passa-se, né, para a próxima etapa e assim vai, cara. Ou seja, cara, você tem que mostrar exatamente o beabá ali, ó, tem que cumprir isso, faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso. Porque senão é soltar na selva e não mostrar o caminho. E falar, ó, tem um Aí monte dá de tela leãozinho. azul. Dá buga, dá pam, Dá, o cara não absorve, não absorve. Por mais que o cara seja experiente, não absorve. E aí não vai bater meta, né? E aí, cara, meta. vai ficar uma bola ali de neve do mal, né, que a gente fala, porque o cara não vai fazer o que precisa ser feito, não vai saber, não é direcionado, né? E é o que eu falo de franquia, né, cara? Porque o cara compraria uma franquia, né? Porque ele quer o direcionamento do cara que tem a franquia, que já testou, já aprovou, já passou por isso, né? Tem um modelo testado e aprovado. Agora imagina, eu vendo uma franquia, não passei por nada disso, não sei direcionar, não é um modelo validado, não sei o que o cara tem que fazer, o franqueado também vai dar tela azul. É exatamente isso que você está falando, bugar, né, cara? Vai bugar. Uma franquia você compra, você não compra o acerto das pessoas. Usa pro teu discurso aí, tá? Você não compra o acerto, né? Você compra os erros. É verdade. Uma franquia, você compra erros. Como assim, Thiago, verdade. erro? Cara, quanto que esse cara já gastou o tempo dele errando, cara? Quanto tempo, né? Quanto tempo? É igual aquela clássica, né, cara? Perguntaram pra... Ai, caramba. A Luz foi o... Eu ia falar Grambel foi telefone. Thomas Edison, né? Thomas Edison. Nossa, fugiu aqui, tá? 3 filhos. Perguntaram pra ele assim, cara, você errou 1000 vezes até acertar para fazer a lâmpada? Ele falou, não, eu encontrei 999 formas de não fazer uma lâmpada. Ou seja, o cara que tem uma empresa e que está franqueando, ele já errou várias vezes e isso não está embutido no preço da franquia, cara. É verdade. O preço da franquia, cara, ele tá lá, a exposição, é marca, ou seja, o cara já compra algo pronto, uma receita de bolo. Pode dar errado? Pode, porque bolo mesmo com receita pode dar errado, cara. Existem variáveis que você controla e que você não controla. Mas ele vai comprar todo esse acervo de erros já existente. Por quê? A gente fala o seguinte, o segredo do sucesso não é eu entender aquilo que me leva ao sucesso, é aquilo que pode me levar ao fracasso. Porque se eu evitar esse caminho, os itens que me levam ao fracasso, eu já estou no sucesso. É verdade. Vai ser inevitável, né? Você vai chegar lá, né? Você pelo menos não vai errar, né? Ou vai errar menos. É isso mesmo. E assim, uma coisa que eu falei, eu até mandei um e-mail aqui pro pessoal, né? Dos meus alunos, enfim, lá do curso do Método Beabá das Franquias. E falei, cara, hoje você vai aprender a bater meta todo dia. Né? E tem como isso, Thiago? Tem como bater meta todo dia? Beber água, tá? Será que tem? Beber água. Vamos lá. Tem, tá? Tem sim. Existe como, mas vamos contextualizar. Tá? De novo, não tem contexto, pretexto para não fazer ou fazer errado. Então, o que é bater meta todo dia? Nós temos uma tríade que a gente chama de tríade do sucesso em vendas. Essa tríade, ela compõe o quê? Primeiro de tudo, eu tenho que definir minha meta. O que é minha meta? É tudo aquilo que me leva ao conhecimento. Agora bugou. O que é isso, então? Se eu tenho que sair de 100 para 120, qualquer coisa, 120 mil, 120 unidades, 120 contratos, os 20 representam o aporte de conhecimento que você ainda não tem. Porque se você já tivesse
como saber o que fazer para chegar no 120, mas está no 100 ainda, tem alguma coisa errada, meu irmão. Então, enfim, ou é preguiça ou é a estratégia do maligno. Sei lá, tem alguma coisa errada aí. Mas, beleza, então meta. Segundo, método. O que é um método? É o caminho pelo qual você percorre para chegar na sua meta. O método mais inteligente que existe no mundo para você chegar de forma mais rápida, simples, didática e inteligente na sua meta, chama-se funil de vendas. Não tem outro. O cara pode inventar qualquer outro nome, mas não vai ter. Tá? Então, beleza. Sabendo que o método é aquilo que te conduz e o funil é aquilo que representa esse método para te conduzir para bater a sua meta, agora eu tenho que entender o que fazer durante esse caminho para chegar na minha meta. Isso a gente chama de execução consistente. Então anota aí que cai na prova. Fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. Tá? Então execução consistente é isso. Ou seja, preciso prospectar? Preciso. Um montão? Não. Quanto? Eu preciso, agora que eu descobri a meta e o método para entender o quanto eu preciso prospectar, cara, vai lá, fazer conta rápida. 5 por dia, vezes 22 dias trabalhados, eu tenho 110 oportunidades prospectadas. Prospecção não é igual visitar, tá, gente? Prospecção é você ter o nome da pessoa, qualificar esse cara, curva de rio, pegar qualquer não, pegar mais qualificado. Aí, beleza, agora que eu sei que, então, execução consistente, eu tenho que fazer prospecção, qual é a quantidade? Então são 5. Quando? Dia após dia. Legal. E aí, quando a gente começa a entender que o método funil de vendas, ele é o que dá certo, não é o que mais dá certo, é o que ele dá certo dentro das empresas, a gente começa a entender por que ele dá certo. Porque ele é fundamentado na lei mais antiga do universo, chamada causa e efeito. Ou seja, para você chegar na sua meta, você precisa aplicar uma série de coisas que estão nessa causa, porque meta é efeito. Então, tecnicamente, a gente tem aquela velha frase já que é controvérsia: eu não posso cobrar a meta. Por que eu não posso cobrar a meta? Porque meta é um efeito. Se eu não tenho poder de ação sobre um efeito, porque o efeito já aconteceu, o que eu tenho poder de ação? Sobre as causas, que é o plano de ação para bater essa meta. Então, se meta é efeito, o que eu devo cobrar? Cada etapa do meu funil de vendas. Então, o que é bater a meta todo dia? Significa vender todos os dias? Não, vender é efeito. Então, eu preciso bater isso todo dia. Para o quadro estar na parede, eu preciso bater no martelo, né? Na quantidade que tem que bater para ele cavar na parede. Não vai estar assim, plim, catablim, quadro na parede com efeito bonitão. Não. Então, o que eu preciso entender? Que se eu cobro ali cada uma das ações do meu plano para bater a meta, ou seja, das minhas causas, então quantos leads eu preciso? 5 por dia. Então eu cobro 5 por dia. No final do dia, o que eu tenho que olhar? Meu vendedor colocou 5, eu coloquei 5, show. Então bati minha meta de prospecção. Porque isso lá no final do período vai acumular, até sair contrato fechado. Tá? A meta de follow-up. Putz, cara, tá lá no nosso CRM, tem as bolinhas amarelas, tá? Eu olho para aquilo e já começa a ficar, vamos fazer follow-up. Ficou tudo verde. Agora eu posso descansar em paz, tá? E aí, ou seja, bati minha meta de follow-up, tá? Retorno. Aí eu tenho que levar quantas para qualificação para visita? Cara, hoje eu tenho que levar 2. Putz, então consegui as 2? Não, cara, consegui só uma, então não bati minha meta. O que eu tenho que fazer? Acelera lead. Vamos ligar mais para qualificar. Ou agora eu consegui. Opa, bati minha meta. Por quê? Porque se eu só vender lá no final, mas não fizer a minha prospecção, não fizer meu follow-up, a receita do bolo aqui não vai dar contrato fechado ali. E aí eu posso até vender. Ótimo, bati o sino, mas não fiz as prospecções. Bicho, falhei em número, gênero, grau. Tá? Por quê? Vendi, legal, mas para continuar vendendo, eu precisava ter feito tudo isso. Tá? Então, meta não se cobra. O que se cobra é plano de ação. Tá? Já anota aí, cai na prova e bora pau no gato. Essa daqui fica aqui sempre. Meta não se cobra. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, o Spinelli é louco.
Não é possível, o que ele está falando? Mas faz todo o processo, faz todo sentido cumprir esse processo, e aí sim, né? O processo vai fazer com que as vendas aconteçam, né? Sim, Show de bola. sim, cara. E é o processo que mostra exatamente como sair venda lá no final. E assim, não adianta você querer colocar, cara, banana no começo e sair abacate no final. Não dá, não se transforma esse processo assim. Então, você tem que colocar gente qualificada, oportunidades boas, tal. Aí você fala, aonde conseguir isso? Cara, estratégia de canais de vendas, entender exatamente quem é o seu perfil ideal do cliente, onde ele se encontra, o que ele come, onde ele vive, tal, quais são as dores, para que você possa comunicar. E aí todo mundo fala, não, vamos fazer anúncio, que anúncio vai me chover de lead. Cara, anúncio custa caro. Ó, eu tava fazendo uma reunião essa semana. Hoje aconteceu a mesma coisa. É engraçado, cara. Eu tava na mesa que eu esqueci meu computador lá na Starbucks lá, mas isso aí é outra coisa. Quase que caiu meu coração. Mas bora lá. Na segunda, nós estamos na quarta. Segunda-feira fui fazer uma reunião lá, fechamos um negócio, fechamos nosso programa alavancado. E hoje eu estava fazendo outra reunião, fechamos outro negócio lá no mesmo lugar. E os dois com o mesmo problema. Os dois gerando leads para o WhatsApp. Olha só, pega a dica, tá, gente? Pega a dica aí, que essa vale milhões. E aí o primeiro, claro, me mostrou lá o Google Ads, o Google Ads, e falou, não, cara, a gente gerou aqui 600 leads. Nós investimos 16 mil reais. 16 mil reais. Geramos aqui 600 leads. Aí eu olhei e falei, opa, peraí, cara. Eu conheço um pouquinho de taxa de conversão e eu conheço um pouquinho dessa ferramenta aí. Aqui foram cliques, né? Foram cliques. Aí eu falei, opa, peraí, então quer dizer que se 600 clicaram, quantos de fato entraram no WhatsApp e mandaram um aviãozinho lá da mensagem? Ah, não, foram 200. Opa, então quer dizer que você perdeu 400? Né? Aí o sócio do camarada olhou para ele assim, ele é o financeiro. Eu falei, calma. Vamos lá. Estamos aqui para isso. E aí, assim, eu olhei, cara, né? Eu olhei pro custo do lead dele, 7,45. Aí você pega 7, vamos fazer a continha aqui, ó, 7,45 vezes 400 que ele perdeu no clique, ele perdeu 3 mil reais. Ou seja, 2.980 reais. Ele perdeu. Ou seja, não é que ele rasgou dinheiro. Rasgou. Aí quando você começa a entender que de 200 virou 40 negócios para ele, mas, cara, a margem é muito boa, cara, faturou altíssimo ali, aí você começa a entender, legal, vamos trabalhar com o jogo desses números aí, né? Quando você tem essa definição, que é o funil de vendas, junto com a estratégia de canais de vendas, para você ser guiado, para trazer oportunidades boas, cara, começa tudo a ficar muito mais simples, muito mais fácil gerar o lead, né? Ter estratégias para isso fica muito mais fácil. E não é só lead de internet. Cara, você pode prospectar, por exemplo, lead lost. Quantos já passaram na tua mão nesse ano? De janeiro até agora. Ah, cara, entraram mais de sei lá, vamos chutar 150 leads e a gente só fechou 50. Legal, cadê os outros 100? Pô, ele não fechou naquele momento, há 3 meses atrás, mas, cara, será que você não pode pegar ele, resgatar e começar a trabalhar com ele já em abril para ele fechar negócio? E a gente quer sempre o novo, quer lead e não trabalha o que já tem. E aí você acaba perdendo muito dinheiro com isso. Então, você tem várias estratégias para prospectar oportunidades top das galáxias e aí o camarada insiste em errar. E o que você falou é verdade, né? O lead lost, ele é uma grande oportunidade para as empresas, né? E ele já tá pago, ele já tá lá. De repente ele só não tava no momento de compra, né, cara? Educa mais um pouquinho, né? Fala ali com o cara de novo, né? É isso aí, cara. E é incrível, né?
as pessoas se perdem muito nisso, né? De sempre buscar o novo, buscar o novo. E às vezes, é lógico, não dá para parar de buscar, mas muitas vezes esse cara continua. Ele vem como era o Lost, né, cara? Ele vem ainda, talvez, um pouco perdido, precisando ser mais Sim, educado sim, ainda, né? sim, Então isso sim. faz todo sentido. Mano, assim, para mim foi incrível. Se for uma aula, realmente, eu vou até pedir autorização para você deixar gravada essa aula aqui, Tá né? riba, cara. E, Ô, e assim, fala pra gente, Thiago, você falou que vai ter um workshop aí, né? Como que vai ser? show. Fala pra gente aí. Vai ser incrível. Vai ser infalível. É, de fato. Vamos lá. Nós estamos retornando aí após 2 anos. Lembra lá que teve a pandemia, né? Naquela É, época. Então, nós estamos retornando aí após 2 anos para os nossos treinamentos abertos, tá? E aí, nós ousamos essa edição, nós colocamos, voltamos com o funil de vendas infalível e essa nós vamos fazer uma imersão top. Uma imersão antes era um dia só, agora serão 2 dias. E, cara, são 2 dias assim que o camarada vai sair de lá com os canvas, tudo, cara, desenhado para plugar na empresa dele. Se o cara que entra top, torto, ele vai sair ali, cara, craque. Por quê? top. Porque é uma imersão onde a gente vai colocar a mão na massa, o cara vai construir o case dele, vai entender exatamente o que ele deve fazer para estratégia de vendas, estratégia de marketing, as etapas do funil de marketing, as etapas do funil de vendas até o sucesso do cliente, o que ele deve fazer em cada uma delas. Pumba! Se o cara ele passar por essa imersão, ele sai do outro lado, de fato, com um plano de ação para colocar em prática na empresa dele. E eu assino qualquer contrato. Se ele executar no mínimo 25% a mais de vendas do que ele já tem hoje em 30 dias. Eu garanto isso. Por quê? Porque se não fizer, eu dou o dinheiro de volta, cara. Não precisa nem Top. reclamar, eu não consegui bater, Thiago. Eu só vou perguntar assim, você cumpriu? Se o cara falar, não vou nem querer provar. Se o cara falar, cumpri, mas não aconteceu esses 25% a mais. Cara, tá aqui o dinheiro. Tó, pumba. Sim. Sem preocupação nenhuma. Tá? Mas Uhum. eu vou acreditar na palavra também, porque eu dou a minha palavra. Então, Andrezão, cara, o workshop vai. Aliás, o workshop não, a imersão mesmo. É uma série de workshops. A imersão vai acontecer dia 19 e 20 de abril. E como é que o camarada pode acessar isso? Eu vou deixar até aqui o link, ó, funildevendas.com. Nossa, agora entrou um monte de emoji aqui. .com.br. Melhor, quer ver? Eu vou copiar aqui e vou colar no celular. Tá? Uma coisa legal desses Isso, manda Mac aí. aqui é que ele se comunica com tudo, né, cara? Vamos É, lá. Infalível Leads. Tá? Vamos lá. Vou pegar aqui. Ó. Pumba. Tá? Então tem lá, ó, show. funildevendas.com.br/infalível-leads. Se o cara quiser só colocar infalível também, ele já vai cair numa página mais completaça de vendas que dá para ele assim, ter acesso a todos os detalhes do que a gente vai fazer lá dentro, tá? Top. Então, se quiser falar comigo direto, preencha esse formulário que está aí, ó, infalível-leads, ou até mesmo no infalível tem um botãozinho do WhatsApp lá, clicou, já começa a falar comigo, tá? Thiago, é muito caro esse negócio? Cara, é assim, não, nada, cara. O camarada pode pagar com o pé nas costas isso, tá? Ou seja, Top. a gente tem lá, ainda tem algumas inscrições pro FIT, né, que são 647, e pro Prime a gente tem mais uma, que é o Ultra Top lá, com vários bônus, de R$ 1.997 para o cara passar 2 dias. E tem o do meio, que é 997, o cara pode parcelar em 10 vezes. Então, assim, Thiago, não tenho, não consigo agora. Tudo bem, eu concordo, eu compadeço disso, mas talvez a sua prioridade nesse momento não seja vender mais. Como assim? Uhum. Fato, cara, tá? Vou discursar algo que eu tô criando aqui um vídeo aqui. De fato, cara, talvez as pessoas elas não queiram vender mais. Aí fala, não, peraí, não é que não. Como assim? Eu quero vender mais. Não queiram vender mais, de fato. Porque virar a chave de querer fazer e fazer é muito mais complexo do que desejar fazer. É A pessoa verdade. pode desejar, mas querer mesmo, cara, eu quero e eu vou fazer,
ela não faz. É como se fosse aquela dor nas costas crônica, aquela dor de estimação, cara. Tá lá já há vários anos. E a pessoa fala, pô, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que passar, mas não passa, não faz. E num dia ela tem a esperança que aquilo vai sumir da frente dele, tá? Então, de fato, se a pessoa quiser, ela vai dar um jeito, porque é prioridade. Então, tá aí, pessoal. Top da galáxia. Top. E é um valor de investimento, né, cara? A pessoa tem que olhar isso como um investimento para ela, para o negócio, né? E para melhorar o processo todo, né, cara? Então é realmente um investimento. Eu já fiz, né, Thiago? Já participei de alguns treinamentos seus e, cara, se eu posso falar para a galera é para realmente, sabe, ir de cabeça mesmo, porque faz toda a diferença. Muda realmente a visão do processo de vendas mesmo. Então, tô aqui para, se posso fazer isso, certificar aí para a galera realmente ir. Tá bom? Top. Mano, sim, cara, de novo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por essa aula que você deu aqui pra gente. Quem entrou também, eu queria agradecer muito por ter participado. Eu vi alguns alunos, alguns clientes aí, foi muito legal. Foi muito bom aí contar. Olha lá, funciona para franquias? O Rafa perguntando. Funciona muito, Rafa. Bom, você usa para tua, né, André? Então, funciona muito. Você usa para tu e para vender. É verdade. O Rafa é um cliente nosso, um amigão nosso. Semana passada a gente fez a live com ele. Rafa, cara, vem, só vem mesmo, vem fazer essa imersão com o Pirinelli, que eu tenho certeza que o que já está bom vai melhorar muito ainda, cara. O processo é incrível. E assim, mais uma vez mesmo, acho que quem participou aqui realmente pôde aprender muito, muito sobre o processo comercial, sobre o processo de vendas, sobre o funil. E queria te agradecer de novo, mano. Muito obrigado, viu, Thiagão? Pô, cara, eu que te agradeço. Agradeço, logicamente, a Deus, né, por permitir Amém. que a gente pudesse estar aqui hoje, cara, acima de tudo. Cara, te agradeço aí pela honra de ser teu brother, cara. A gente tá perto aqui, a gente se troca as informações sempre, né, cara? Isso é muito bom, cara. Ter amigos empresários é legal, porque a gente tá ali, às vezes a gente tá sofrendo sozinho e, a gente consegue trocar e oxigenar, né, cara? E, cara, agradeço todo mundo aí que passou por essa live, continuou nessa live. Rafa, tô dentro, cara. Não vai se arrepender, meu amigo. Tá? Não vai mesmo, cara. O negócio é top. E agradeço todo mundo. Vou agradecer também, quem mais aqui? Todo mundo. É isso aí, tá? Show de bola, então, mano. Valeu. Agradecer minha mulher, agradecer o cara que parou de furar a parede aqui do lado, agradecer o cachorro parado de latir aqui. Aí, ó. Agradecer que não passou nenhuma ambulância aqui fazendo barulho, né? Isso aí, mano. O carro do Show. Show de bola, mano. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até mais. Amém. Tchau, tchau.